Paz do Senhor, bom dia. Eita, bênção maravilhosa. Podemos estar juntos mais uma vez. Shalom ao seu coração. Pegue a palavra de Deus e seja muito bem-vindo. Bom dia. Glórias a Deus. Bom dia a cada um dos meus amigos que vão se achegando. Quero começar essa manhã fazendo uma oração com você, profetizando a bênção. Hoje, dia 30 de outubro de 2020. O mês e o ano passa muito rapidamente. Bom dia a cada um dos nossos queridos. Fabrício, vamos entrando aí, deixa eu só conectar aqui. Aí, vamos tentando fazer aí. A internet tem dia que ela nos dá um pouquinho mais de trabalho. Bom dia a cada um dos nossos amigos. Ainda bem que você tem paciência para estar conosco. A internet aqui hoje não está ajudando muito, mas com a graça de Deus vai dar certo. Bom dia, Juliano. Bom dia cada um. Bom dia, minha mãe. Cada um que vai se adentrando. João, seja muito bem-vindo. Eu quero ler uma palavra para o seu coração que está no livro de Salmos. Quero deixar aqui esse conselho ao seu coração e a partir de domingo agora nós vamos começar o tema de novembro. É óbvio, domingo já é novembro e nós vamos trabalhar no mês de novembro o tema família. Hoje, necessariamente, até amanhã, nós estamos encerrando o tema multiplicação e começamos já o tema família. Vamos trabalhar família durante todo o mês de novembro. E eu queria que você se atentasse para esse tema com todo carinho, com toda a sua atenção, porque todos nós precisamos, de realmente santificar a nossa família. Eu quero começar dizendo para você, Jó, ele passou por uma grande provação e Jó, ele vai ser considerado como um dos que mais foi provado, não é? Quando se fala de provação, todos já nos lembramos e já falamos a respeito de Jó, porque Jó perdeu suas filhas, perdeu todos seus empregados, perdeu todos os seus animais, seus pertences, sua riqueza. Jó, veio a ficar praticamente pobre, perdeu tudo por causa de uma prova que veio sobre a vida dele. Mas Jó, ele costumeiramente santificava os seus filhos ao altar do Senhor. E eu entendo que existe uma bênção muito grande em você aprender a santificar a sua família no altar do Senhor. Bom dia, Silas. Bom dia, Toninho. Bom dia a cada um de vocês que vão se achegando. Às vezes a gente encontra no Facebook, pessoas que a gente tem uma saudade tão grande. Então, aquele abraço, carinho a todos vocês. A família nossa, nós temos que constantemente estar santificando no altar do Senhor. O santificar no altar do Senhor é você abençoar, é você cobrir com a bênção do Senhor. Aquilo que é santificado, obviamente Satanás não pode tocar. Se você santifica as suas finanças, o inimigo não vai ter liberdade de vir com os gafanhotos, com as pragas sobre as suas finanças. Se você santifica o seu carro, abençoa o seu carro, na hora de viajar, o seu carro está protegido. Está protegido. Se você santifica, todas as coisas suas, obviamente será abençoado. Lembra que sempre nós apresentamos crianças no altar quando ela faz a primeira visita na igreja, o pai e a mãe traz ela para ser apresentada ao Senhor. É um tipo de santificação. Nós santificamos a criança para que ela possa crescer nos caminhos do Senhor e ser consagrada ao Senhor. Aquilo que é santificado ao Senhor, ele é santificado, ele é como que, carimbado como propriedade do Senhor. Então, se é santificado, ele está abençoado. Então, nós temos que carimbar a nossa família, nós temos que santificar a nossa família como sendo do Senhor. E o mês de novembro, eu quero desafiar você, traga os seus filhos, traga, os seus pais,
traga a sua família para estar ouvindo palavras, para estar recebendo a bênção na casa do Senhor. Eu faço o desafio, é família toda, sabe? É pai, traga o seu filho, traga o seu filho. Às vezes há um inverso na igreja, porque às vezes é os filhos que vêm à igreja e tem que trazer os pais, é o inverso, não é? Mas acontece muito aqui na nossa igreja, então traga, né? Minha mãe está nos assistindo aí, minha mãe lembra muito bem disso, que eu sou prova disso, de que era teimoso, não queria ir na igreja. Minha mãe levava eu muito na igreja, sabe, na autoridade. Você vai sim, menino. E muitas das vezes era no beliscão. Minha mãe tinha um beliscão que era só ela que sabia dar aquele beliscão, doía na alma. Então assim, mas eu ia, né, debaixo da autoridade dela, e de vez em quando numas torcidinhas eu ia. E por causa disso, hoje nós, eu e minhas irmãs, servimos a Deus, estamos na casa do Senhor, né? E todos trabalhando na obra do Senhor, minha mãe também, meu pai também. Então assim, deixa eu dizer, santificar seus filhos, toda a sua família, assim como Jó fazia. Ele santificava constantemente. Você vai ver que depois da aprovação, Deus vai restaurar tudo em dobro sobre a vida de Jó. Então assim, o santificar a nossa família é reconhecer que nós não conseguimos fazer sozinho, é só com a graça de Deus mesmo. Amém? Vamos então ler um texto que norteia muito isso que eu estou falando. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não fortalecer a casa, em vão trabalham, sabe, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não trabalhar na construção, em vão será todo o teu trabalho. Se você quer criar filho, mas não coloca Deus no negócio, vai ser em vão o seu trabalho. Se você sabe que quer criar filho no século 21 e acha que você dá conta sozinho, sem colocar Deus no assunto, sem buscar de Deus, como que eu falo com meu filho, como que eu faço isso, eu não consigo tirar o joguinho do meu filho, eu não consigo fazer ele dormir na hora certa, eu não consigo fazer ele ir na igreja, precisa colocar Deus no negócio. Você está construindo uma casa. A família é como uma casa, você está edificando a casa. Todas as vezes que a Bíblia disser, na Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus estiver dizendo casa, está falando de família, né? Quando que nem aqui o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, não quer dizer que o Senhor está querendo construir uma casa de alvenaria para você, ou de madeira. Não está falando de casa, né, sentido físico, está falando templo ou edificação, né, civil, está falando da família, né? Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que, sabe, tentam construir uma família. Então a família, ela é edificada, ela é construída, ela é fundamentada, sabe, sobre a bênção do Senhor. Se você tem a bênção do Senhor, a sua família será muitíssimo abençoada. Mas eu preciso entender que a minha família, ela tem que ser consolidada segundo a orientação, a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você recebesse esse versículo, né, e entendesse que não tem como nós fazermos sem a presença do Senhor, sem a orientação, sem a graça, sem a bondade do Senhor. Edifique. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do seu ventre é o seu galardão. Ou seja, os nossos filhos são como galardão, são como presente do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender, sabe, a colocar tudo diante do altar do Senhor, santificando. Eu sei que nós vivemos tempo em que as pessoas vivem num ativismo, numa correria exacerbada, todo mundo, não tem tempo, sabe, pastor, não fui na igreja porque não tem tempo, tal. Então assim, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é assim, o próprio tempo é uma dádiva que Deus nos dá. Sabe, uma das coisas que talvez mais ricas que Deus nos dá é o tempo.
Nós estamos passando por esse tempo, nesse tempo aqui na Terra, de uma forma passageira. E o tempo é uma das coisas que nós devemos mais administrar, porque o tempo ele não nos dá o direito de termos ele novamente. O tempo que nós perdemos, esse não volta mais. O tempo que nós investimos bem, esse certamente nos dará retorno. Mas o tempo que nós perdemos, esse nunca mais volta. Nunca mais volta. É melhor nós começarmos a olhar para o tempo e administrarmos ele muito bem, porque o tempo, ele não volta mais. E o dinheiro, aquilo que tanta gente dá tanto valor, o patrimônio, tantas coisas assim, o dinheiro muitas das vezes nós perdemos. Você já se deu conta disso? De que às vezes nós perdemos uma coisa, perdemos um bem, perdemos muitas coisas, mas nós temos tempo de voltar a ganhar aquilo. Tem gente que faliu uma vez, duas vezes, mas ele volta a ganhar novamente. Então o dinheiro e um monte de outras coisas nós conseguimos às vezes, restituirmos tudo isso. Agora, o tempo é algo que nós não temos o privilégio de dizer assim: eu perdi 10 anos da minha vida e agora Deus me deu 10 anos novamente. Eu vejo na Bíblia um único elemento que conseguiu essa dádiva do Senhor, que é Ezequias. O Senhor acrescenta alguns anos de vida a ele e ele pode viver 10 anos mais. Agora, 10 ou 15 anos, agora não me lembro, mas ele teve alguns anos que ele pôde viver a mais. Agora, fora ele, irmãos, ninguém pode dizer assim: eu perdi 10 anos da minha juventude, agora eu vou voltar a viver esses 10 anos de novo, com a força, com o vigor. Irmãos, você já imaginou se a gente tivesse esse privilégio de voltar a ser jovem? O jovem eu estou dizendo com 15 anos, com 18 anos, como seria bom a gente voltar. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos e aí eu ia completar 18 anos, irmãos, para você ter uma ideia, quando eu faço aniversário dia 7 de outubro, quando eu fiz aniversário, no dia do meu aniversário, eu estava no Detran. Até a moça falou assim: olha, moça, hoje é o dia do seu aniversário. Eu falei: pois é, e corre com essa carteira. Eu tinha loucura por dirigir com carteira, sabe? Então no dia do meu aniversário eu estava no Detran, no dia do meu aniversário. Tamanha era a ansiedade de ter carteira de motorista. E os 18 anos já ficou um bom tempo aí para trás, né, irmãos? Como passa o tempo, não volta mais. Poderia pedir para o Senhor de joelho deitado, fazer o sacrifício que fosse, dizendo: Senhor, eu quero ter 18 anos de novo. Não tem. Mas a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças como a da águia. Cada manhã o Senhor renova as nossas forças. E eu quero terminar dizendo para você assim: como o tempo, eu não tenho a garantia de um segundo só na minha vida, então a coisa mais desprezível da minha vida será desprezar os segundos da minha vida. Então cada segundo da minha vida eu preciso santificá-los na presença do Senhor. E o conselho nesta manhã é que você santifique todos os minutos, segundos da sua vida, junto com a sua família, Já diz Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, A palavra do Senhor diz também em Gênesis 12, de que o Senhor deu uma bênção a Abraão e disse: em ti farei bendita todas as famílias da terra. Em ti farei bendita todas as famílias da terra. Pois bem, queridos, nesta manhã nós estamos terminando aqui um mês que falamos de multiplicação, e agora o desafio é multiplicarmos a bênção do Senhor sobre a nossa família. Estamos iniciando esse propósito. Domingo nós vamos falar nos 2 cultos, de manhã e à tarde, vamos falar a respeito de família. Eu quero fazer um desafio para você. Se você ama a sua família, traga toda a sua família para a igreja no domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas à tarde, beleza? Hoje nós estamos encerrando por aqui. Trago aqui a justificativa: minha esposa tem reunião hoje de manhã e ela geralmente traz aqui à sexta-feira uma palavra, mas hoje ela tem reunião da escola, não pôde estar com vocês. Segunda-feira de manhã nós continuamos as nossas lives e eu quero agora orar. Antes que a internet caia aqui, quero orar e abençoar a sua vida para uma sexta-feira abençoada, para um sábado e domingo abençoado. Lembrando, ontem eu falei a respeito de, a reforma protestante. Amanhã nós comemoramos 503 anos,
sabe, de reforma protestante. Glória a Deus! É tempo de nós também buscarmos os novos reformadores da igreja, reformadores da família. A família tem perdido um pouquinho, né, a sua força, porque muitos têm desistido da família. Não desista da família. Você é o reformador sobre a família. Deus se levantou com esse propósito. Faço um desafio para você. Não, em hipótese alguma, sabe, não celebre Halloween. Halloween é uma mentira de Satanás. Halloween é uma mentira de Satanás que ele colocou em cima do dia 31 de outubro para desfazer com o grande brilho da reforma protestante. Tá bom? Vamos orar? Pai eterno, Deus, nós queremos te louvar por esta manhã. Estamos encerrando o mês de lives, um mês de propósito de multiplicação, que multiplique sobre as nossas vidas a força, a alegria, a motivação, que multiplique-se sobre a nossa vida a saúde, os dias de vida, que o Senhor multiplique os bens, multiplique a alegria, a paz sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, que o Senhor multiplique os nossos discípulos, que possamos ver a igreja sendo multiplicada a cada dia, como diz a tua palavra na grande comissão, de que ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar força para ir por todos os lugares, fazendo discípulos e abençoando realmente a nossa família. Pai, nós oramos, pedimos a Ti uma bênção maravilhosa sobre as nossas vidas, uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Senhor, nós oramos aqui celebrando os 503 anos da Reforma Protestante e declaramos, Senhor, que o mesmo Deus que operou na Reforma Protestante é o mesmo Deus que vai continuar avivando, despertando a nossa igreja, despertando as nossas famílias para cumprirmos o propósito do Senhor. Louvado seja Deus por tudo isso, e nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas e tudo aquilo que vamos fazer. Que a bênção, o amor do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Obrigado por você que esteve conosco todos esses dias. Vamos então a um final de semana abençoado. Segunda-feira começamos na jornada família. Que Deus abençoe. Um ótimo dia.